Vamos lá, gente, damos sequência aqui à nossa aula, tá? Parei aqui dizendo que eu não posso ir além do que está escrito. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não aceite. O fato de eu não concordar, de eu não aceitar, não muda o que está escrito. Porque eu não posso ir além do que está escrito. Ok? Vamos lá. Página 202, penúltimo parágrafo lá embaixo. As Sagradas Escrituras são inerrantes. Seus intérpretes cristãos, entretanto, não são. Tá? Então vou explicar isso aqui. As Sagradas Escrituras são inerrantes, não tem erro. Tá? Não tem erro. Tá? Porém, os intérpretes que somos nós, eles não são inerrantes. Eles são errantes, eles são falhos. Posso cometer equívocos. Veja bem, eu dou aula de diversos módulos, né? Se algum dia alguém me confrontar e dizer assim, olha, professor, isso que o senhor ensinou está errado, né? Sentar comigo, me mostrar os textos bíblicos, eu ler, e eu ver que eu errei, eu não tenho, gente, orgulho nenhum em vir falar, gente, eu errei naquela tese, né? Eu errei, eu cometi erro, porém, quando a gente bate na tecla, essa é a verdade, essa é assim, 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 e quando você mostra biblicamente a pessoa continua naquele erro, a pessoa é prepotente, é soberba, é orgulhosa, entendeu? Então, uma observação aqui, a Bíblia, ela é inerrante, tá? Então eu quero que você abra no penúltimo livro da Bíblia, em Judas. Abre em Judas, por favor. Vou achar o texto aqui. Achei. Judas, só tem um texto só, tá? O versículo 14. Judas diz assim, ó. E deste quem? Vamos ler a partir do versículo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 10, ó. Este, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, ou seja, pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? É ele saber fazer o que é certo, pois viu Abel fazendo o que é certo. E eu vendo Abel fazendo o que é certo, sabendo o que é certo, eu não quero fazer. Então eu mato quem faz certo e continuar no meu erro. Esse é o caminho de Caim. Matar quem está fazendo certo para continuar no erro. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossa festa de amor, em vossa festa de caridade. São mancha. Banqueteando-se convosco, tomando ceia. E apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas. Você vê, são pessoas que apacentam a si mesmo. Não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de igreja, apacentam a si mesmo. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, esse versículo 12 aqui fala dos desigrejados, de pessoas que não firmam em igreja nenhuma, pessoas não param em igreja nenhuma, nenhum pastor presta, nenhuma igreja é boa, nenhum líder vale alguma coisa, nenhuma igreja vale nada. Para ele, o problema está no líder, na igreja ou nele. Aí olha o 14 aqui. Eu falo para você que a Bíblia é uma fonte inerrante. Tá? Estes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor
com milhares de seus santos. Profetizou Enoque. Veja bem, nós temos Adão, diz ali que é o 7, depois de Adão. Adão, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared e Enoque. É o 7. Só que o livro de Enoque não foi canonizado. É um livro apócrifo. Mas Judas, inspirado pelo Espírito, está fazendo a menção do livro. Então, alguma coisa eu posso ler e ter como base. Outras coisas não. Tá? Então, veja bem. Alguns livros que são pseudo escritos, né? São os apócrifos. São os livros que não foram canonizados por entrar em contradição com a palavra. Mas, porém, Judas dá testemunho do profeta Enoque, que profetizou. Então, o livro de Enoque tem algumas coisas lá que é verídico. Senão a Bíblia não faria menção disso. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade para você poder ficar antenado nisso. Tá? Porque, olha só. Vamos lá em João. Só outra base para você aqui, João. Veja bem, eu não estou falando para você absorver tudo. Porque não foi canonizado por algum motivo. Por cair em contradição com as verdades aqui reservadas, tá? Mas, porém, Judas faz menção disso. Tá? Então, eu quero que você abra o capítulo 21 de João, versículo 25. Deixa eu botar essa qualidade aqui no quadro para vocês gravarem aqui, tá? Tá, Judas 14, porque Judas não tem capítulo, só tem versículos. E agora, João, o Evangelho, tá? De João, capítulo 21, versículo 25, é isso que eu falei? Isso, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então existem outras coisas que Jesus fez, que não foi canonizado. Só que, como não foi canonizado, eu tenho que usar como uma palavra extra-bíblica. Gente, segundo historiador, tal, segundo isso, né? Eu não posso, tipo assim, dizer que, gente, o primeiro milagre de Jesus foi quando ele pegou um passarinho morto. Ainda criança. Ele pegou um passarinho morto nas mãos e nas suas mãos ele deu a vida ao passarinho, o passarinho saiu voando. Como esse filme que passa na nossa televisão. Tá? Essa retratação cinematográfica é heresia. Porque João vai dizer que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Você vê que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento apontando para a família. E apontando transformação. Que o maior milagre do Evangelho é esse. Transformação. Não é cego ver. Não é surdo ouvir. Não é mudo falar. Não é paralítico andar. Isso é consequência do Evangelho. Isso é fé. Porque o Evangelho é transformação. Quem bebia, não bebe mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. O Evangelho é transformação. Milagre é a consequência da fé. Ok? Isso fica bem frisado. Então, o primeiro milagre de Jesus foi transformação. Tá? Porque o Evangelho, ele é transformação. Porque o Evangelho que não me transforma, não me serve. O Evangelho que não me muda, não me serve. Porque o Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança de vida. Mudança de comportamento. Porque somente o Evangelho tem poder de fazer isso. Tá? Observação. A gente que presta serviço de capelania, a gente é bem recebido
seja na área hospitalar, seja na área do policiamento. Por quê? Porque ele sabe que um agente capelão, ele está levando mudança para dentro do presídio, para dentro da delegacia. Por quê? Porque o evangelho muda. Se eu chegar a conseguir ganhar 100 pessoas dentro de um presídio, são menos 100 pessoas que vão trocar tiro com a polícia, que vão estar roubando, que vão estar matando, que vão estar sequestrando. São 100 a menos. Automaticamente, eu estou prestando um serviço para o Estado, para o município. Então, os agentes, tem agente como aquele que porta a mudança, ou seja, a gente que porta o evangelho, a gente que leva a mudança. Porque tem muita gente que estava preso, que era, hoje não é mais. Fazia, não fazia mais. Por quê? Poder do evangelho. Aleluia. Vamos lá. Alma descrença. Onde eu parei minha vida? No último parágrafo. Ah, isso, no último parágrafo mesmo. Há uma descrença da sociedade pela igreja enquanto instituição que representa Deus. Parte da falta de credibilidade tem a ver com a deficiência bíblico-teológico-prática. Para reverter o quadro, é mister, ou seja, é necessário corrigir tais distorções. Desculpa, gente. E quais são os meios que vamos usar para reverter esse quadro? Primeiro, ler mais a Bíblia. E segundo, praticá-la. Ler mais a Bíblia e praticá-la. Segundo o levantamento que foi feito, olha só, segundo o levantamento que foi feito, as 3 classes que estão mais desacreditadas no mundo são político, polícia e pastor. Isso me fere. Por quê? Porque a gente que temos que ser o exemplo, né? Temos que ser uma referência, uma carta lida. Estamos nas 3 classes mais desacreditadas no mundo. Por quê? Porque hoje em dia a igreja está preocupada sobre, sabe o quê? A igreja está preocupada sobre fazer tatuagem é pecado. A igreja está preocupada se beber é pecado. A igreja está preocupada em saber se Adão tinha umbigo. Se me perguntar se Adão tinha umbigo, então a igreja está preocupada nessas coisas. Quando a gente pega o texto lá em Levítico, sabe que o contexto é outro dentro do ritual de tatuagem, tá, gente? Não quero me adentrar fundamentos aqui não, tá? Até porque esse templo aqui, eu não sou dono. O Espírito Santo de Deus é dono desse templo. E a Bíblia fala que nós vamos ser culpados de tudo aquilo que fizermos no corpo e pelo corpo. Aí a pessoa está preocupada se beber é pecado. Gente, nós estamos no Brasil, os países têm a sua cultura. Eu conheço pastores de outro país que a cultura lá é conhaque. Aí eu vou para lá agora e falar que todo mundo vai para o inferno. Está todo mundo bebendo conhaque? Não cabe a mim. Porque a salvação não está na minha alçada, dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Porque até então criaram um padrão que só a igreja que salva. E que Cristo é o produto da igreja. Gente, antes de existir igreja, Cristo já estava salvando. O que salva é confessar Cristo com a boca e crer no coração. Romanos 10:9, se com a boca confessar e no coração crer que Cristo ressuscitou dos mortos. Então primeiro eu tenho que confessar e crer. Ou seja, receber Ele. João 1:12, todos aqueles que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a igreja está preocupada com coisas, no meu ver, supérfluas. Ao invés de se concentrar no que é santidade, no que é reino, no que é salvação. Tá? Viver uma vida dedicada ao estudo
para levar a palavra no meio de evangelização, de missões. Temos visto uma igreja hoje acolhida, acoita. Por quê? Porque eu não tenho mais uma base teológica para poder evangelizar. Porque hoje o ímpio sabe mais do que quem está na igreja. Enquanto a igreja fica pensando só em tatuagem, bebida, umbigo de Adão. Estamos perdendo terreno. Tá? Então nós temos que focar o quê? Na palavra de Deus. Tá? Eu posso dizer que a Bíblia não muda. Mulher tem que vestir honestamente, mulher tem que se vestir com pudor. É bíblico. É bíblico. E acabou. Uma mulher que anda na rua mostrando as nádegas, está vestido honestamente? Está vestido com pudor? Não está. E nesses parâmetros a Bíblia é inegociável. Então são essas coisas que eu tenho que frisar. Entendeu? Hoje nós estamos fazendo o quê? Por causa do sistema, nós temos afrouxado a mão. Essa é a palavra. Afrouxado a mão e vivendo uma pregação pluralista, uma diluição da palavra de Deus para não ofender os fiéis, para não perder os fiéis. Porque antes se pregava contra o pecado, a pessoa vinha no altar, se arrependia, mudava de comportamento. Hoje se prega contra o pecado, a pessoa quer ir embora da igreja, se sente ofendida, ficou ofendidozinho. Não vou mais da igreja porque falou disso, isso aí eu não gostei, quero sair da igreja. Igual uma igreja estava pregando Bíblia. E a pessoa que chegou depois não sabia que a minha esposa era minha esposa, sentou na frente dela. E eu pregando no altar, a pessoa no meio de nada da igreja falando que queria me cercar no final do culto, estava falando a vida dela toda, quem contou a vida dela pra mim, porque eu estava expondo ela, ó, eu pregando, não sabia nem quem era a pessoa. E ela falando na frente da minha esposa, você lembra disso? E aí, quando você estava atrás dela, lá na frente. Então, veja bem, hoje a gente tem que escolher o que vai pregar. Para não desagradar o ouvinte, para não desagradar o corpo, para não desagradar a igreja. Difícil. Vamos lá. Mas não basta somente ler. Eu deixo no meio da leitura que eu acabo me perdendo aqui. Ler mais a Bíblia e praticá-la. E aponta aqui, por favor, mesmo. Terceira e última linha. Tá certo. Obrigado, Vida. Vamos lá. Mas não basta somente ler. Obrigado, Vida. Mas não basta somente ler. A leitura bíblica mal conduzida pode ser prejudicial. Mas a palavra não está imune a erros? A pergunta. Sim. A doutrina da infalibilidade bíblica é coerente e duradoura. Tá? Portanto, a Bíblia vai dizer assim, ó, que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Estou lá aqui. Então a Bíblia diz que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Se você vê o trabalhar do Espírito Santo na Escritura, tanto no Antigo quanto vou citar agora no Novo Testamento, é muito peculiar, é muito poderoso. Por quê? Porque nós temos no nosso cânon bíblico, no nosso Novo Testamento, na história neotestamentária, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e 1 Coríntios, 2 Coríntios. Só que antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas, antes de João escrever os evangelhos, quem canonizou a primeira carta foi Paulo. A igreja de Corinto. Alguns historiadores dizem que havia até a terceira carta, que foi queimada e se perdeu. Mas 1 Coríntios e 2 Coríntios foi escrita antes dos evangelhos, pelo apóstolo Paulo. No caso, o 14º apóstolo. O apóstolo Paulo escreveu como foi a ceia antes de Mateus narrar.
antes de João narrar, que era um dos 12, né? Lucas, ele foi um médico que estudou no Egito, fez um voto de filantropia para cuidar dos pobres e dos necessitados. E uma dessas suas visitas médicas, sendo solicitado, ele foi cuidar de um prisioneiro que estava preso e mantido em um cárcere, a saber, Paulo. Paulo evangeliza Lucas e ganha Lucas para o evangelho. Aí Lucas começa a viajar, seguindo Paulo, e também começa um trabalho de historiador para poder escrever o evangelho de Lucas, que traz seu nome. E também escreveu o Atos dos Apóstolos, que ele quis enviar para Timóteo. Para Timóteo não, para Teófilo. Ele escreve remetendo para Teófilo, que bancou todos os custos desse trabalho que Lucas teve. Já Marcos não foi apóstolo também, não foi um dos 12. Marcos é aquele rapaz do canto, que está no ombro, segundo a história paralela. Ele é aquele rapaz que estava envolto num lençol que foi seguindo Jesus, tá? Então os dois que eram testemunhas, assim, que sentou na mesa, eram Mateus e João, ou Levi e João. Só que Paulo escreve como foi a ceia. Pode ver que tudo está em harmonia. Por quê? Porque o Espírito é um só. E o mesmo que deu inspiração para Paulo escrever, que levou Paulo até o terceiro céu, né? Ele passou o Urânio, o Mesorânio, chegou até o Eporânio e começou a escrever coisas, né? Que nem tudo ele poderia falar, né? Mas enfim, então a Bíblia, ela é uma harmonia, ela se encaixa, ela se completa. Tanto o Antigo Testamento, que é sombra para o Novo, ambos se completam, ambos estão em harmonia, tá? Porque tem uma galera que está desvalorizando o Antigo Testamento. Na época que os apóstolos pregavam, eles usavam o Antigo Testamento. Jesus pregava usando o Antigo Testamento. Ah, porque agora nós estamos só no Novo Testamento. Fica aí. Vai. Vamos lá. Página 203. Então, onde está o problema? Nos seus intérpretes. Os absurdos que são pregados nos púlpitos, difundidos em algumas literaturas evangélicas, nos programas radiofônicos e televisivos e etc. Embora apresentem certos vestígios de textos bíblicos, não raro arrancados de seus contextos, provam que nem todos os pregadores estão interpretando a Bíblia com precisão. O Dr. Archer já disse que é certo que por toda a história da igreja tem ficado claríssimo e bem entendido que a Bíblia, como Deus nos-la concedeu, está livre de erro, que as Escrituras eram dotadas de total autoridade e dignas de confiança em tudo quanto afirmavam ser factual. Teologia, história, ciência, afirmou Lutero. Quando as Escrituras falam, Deus fala. Até os oponentes católicos romanos tinham essa convicção, embora tendessem a colocar a tradição eclesiástica quase no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Desde os dias dos primeiros gnósticos, com quem Paulo contendeu, até o advento do deísmo no século XVIII, não se manifestavam dúvidas atinentes à inerrância das Escrituras. Dr. Hirier lembra que a teologia serve de alicerce para a vida cristã e de motivação para a ação. O chamado para a consagração de nossa vida tem como base a doutrina, segundo a qual fomos crucificados com Cristo. Vamos ler Romanos,
capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 13. Romanos 6, versículo 1 ao versículo de número 13. Escrito está: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, só uma observação, versículo 9. Quando a pessoa está ressuscitada dos mortos, não morre mais. Isso aqui eu preciso frisar isso aqui. Quem está ressuscitado dos mortos não morre mais. Tá? Pois, quanto a ter morrido, versículo 10, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos, aliás, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Uma observação. Olhando para esse texto aqui, para a sua fiel interpretação, eu já vi pessoas pegando esse texto aqui e dizendo que não existe mais pecado no mundo. Porque Cristo levou todo o pecado do mundo inteiro. Então, não existe mais pecado no mundo. Isso é uma interpretação errônea, tá? Enquanto vivermos, vamos pecar. Só que o pecado não terá domínio sobre vós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da cruz, de Cristo Jesus. Tá? Então, por meio de Cristo, eu sou um pecador absolvido. Antes de Cristo, eu era um pecador condenado. Através de Cristo, eu sou um pecador absolvido. Porque o pecado não tem domínio sobre nós. Ok? Vamos lá. Prossigamos aqui. Sabendo que Deus não é parcial, não devemos dar tratamento preferencial nem a ricos, nem a pobres na igreja. Vamos ler Tiago 2, do 1 ao 4.
Tiago 2, do 1 ao 4. Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Escrito está, achou? Sim. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a sua veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizerdes juízes de maus pensamentos? Ou seja, o tratamento tem que ser igual, tá? Tanto para quem tem poder monetário alto, para quem não tem. Ou seja, para rico, para pobre, tá? O líder ele tem que tratar um membro da mesma forma que ele trata seus filhos, com a mesma metódica, tá? Porque se eu disciplino o filho de alguém e meu filho errou, eu tenho que disciplinar meu filho também. Entendeu? Então, na mesma medida, sem fazer acepção de pessoas, tá? Prossigamos aqui. A esperança na volta do Senhor deve ser purificada. A esperança na volta do nosso Senhor deve purificar nossa vida. 1 João, capítulo 3, versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo de número 3. Que diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Por quê? Olha só, a salvação não me resulta em obra. A salvação me resulta em fé. E a fé resulta em obra. Tá? A salvação vai produzir em mim fé. Porque eu recebi ela pela graça, ela me trouxe a fé, que vai me apontar para as obras. Mudança de comportamento, atitude, pensamento. Então tudo isso são obras que a fé vai despertar em mim através de Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. Prossigamos aqui. É pelo amor de Cristo, o amor dele por nós e o nosso por ele, que o deixamos controlar nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Já abriu, Vitor? Sim. Tá rápido, hein? 2 Coríntios 5,14, escrito está: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Tá? Maravilha. Ao conhecer a doutrina do julgamento futuro, somos motivados a proclamar o Evangelho. Capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vai comparecer ao tribunal
para prestar contas do que fez no corpo. Bem ou mal. Tá? Lembrando que aquele que está em Cristo, segundo Hebreus, não entra em juízo. Tá? Então aqueles que estão em Cristo vão se apresentar para receber recompensa, galardão, reino. Já o mundo não, o mundo vai se comparecer para ser condenado diante do tribunal. Então isso aqui é de suma importância a gente fizer isso aqui. Todos vamos comparecer, devemos comparecer o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo corpo, bem ou mal. Tá? Como tá aqui tribunal e Paulo está falando para a igreja, não é para condenação, tá? É para você receber galardão, presente, ou você ser punido, tá? Não condenação, tá? Quem é o meu aluno mais antigo sabe o que eu estou falando, tá? Porque existe trevas exteriores, que alguns vão lançar nas trevas exteriores, até que pague o último cetil, até que pague o que deve. E Paulo vai dizer assim que muitos vão ser salvos ainda que pelo fogo, tá? Então a gente tem que ter um cuidado nisso aí para a gente poder não classificar o mundo todo aqui, tá? Porque quem está em Cristo não entra em juízo. A Bíblia diz que aquele que está nele não será condenado, tá? Porque vai ter alguns tribunais, tá? Vai ter tribunal para o mundo, tribunal para Israel, e esse tribunal aqui, tá? Que é para galardão, tá? Esses são 3 tribunais. Vamos falar sobre isso na escatologia. Você que está fora está perdendo, tá? Vamos prosseguir. Vamos guardar água aqui. Vamos lá. Todas essas responsabilidades cristãs importantes são baseadas em verdades doutrinárias. Partindo da afirmativa do doutor Ryrie, página 204, ratifico que a igreja tem um desafio crucial no que tange a Bíblia. Precisa estudá-la, entendê-la e praticá-la corretamente. Quando a crença é improcedente, a prática torna-se incoerente. Corrigindo a reflexão, há maior probabilidade de acertar a praxis. É óbvio que uma pessoa pode ter informação e crença certas e agir em desarmonia. Repito, é óbvio que uma pessoa pode ter informação e crença certas e agir em desarmonia. Porque olha só, existem pessoas salvas, vou botar até de outra cor, pessoas salvas existem pessoas salvas mas vivendo uma Obrigado, David. Existem pessoas salvas, mas vivendo uma vida de pessoas ímpias. Quer que eu faça isso aqui? Primeiro, são pessoas que tiveram encontro com a graça, tiveram encontro com Cristo,
e automaticamente eles estão na igreja, mas eles não são igreja. Eles estão no evangelho, mas não deixaram o evangelho entrar neles. Então eles são salvos porque eles confessaram Cristo. Eles creem em Cristo no seu coração, mas vivem uma vida de ímpios. Ou seja, mentira, na prática do adultério, fazendo coisas que a Bíblia condena. Né? Só que isso aqui é perigoso. Por quê? Porque eu sou observado por uma galera, gente, que são os anjos, que nos acompanham de perto. E tudo que eu fizer está sendo registrado. E eu vou ter que dar conta. Seja pro bem, seja pro mal. De tudo aquilo que eu fizer. Você também. Prossigamos aqui. Há pessoas que conhecem, lá no segundo parágrafo, no meio. Há pessoas. Não, achei. A pessoa, obrigado, Vitor. A pessoa que conhece a palavra de Deus e não coloca. Aliás, olha, há pessoas que conhecem a palavra de Deus e não a coloca em prática. Há descompasso entre saber e fazer. Então isso aqui eu preciso dizer, gente. O evangelho que não me muda, esse evangelho não me salva. O evangelho que não me confronta é o evangelho que não me salva. O evangelho que não me muda não me salva. O evangelho que não me confronta não me salva. Porque a palavra ela vai sempre confrontar com a minha vida, com a minha conduta. Para quê? Para que através desse confronto eu possa ser mudado, transformado pela fé que me foi dada e pelo Espírito que habita em mim. Eu vou vivendo em novidade de vida. Eu abro mão da concupiscência dos olhos, eu abro mão dos prazeres da vida, eu abro mão daquilo que me agrada para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Ok? O desafio, portanto, é agregar reflexão bíblica e teológica adequada no afã de ter um estilo de vida que promova a glória de Deus e atraia outras pessoas a Jesus Cristo. E, como a nossa teologia vai determinar nossa prática, é mister, ou seja, é necessário conhecer a Bíblia corretamente. Aqui entra a ciência de interpretação. Não basta simplesmente ler a Bíblia. É preciso lê-la bem, de forma disciplinada, atenta e criativa. Justifica o Dr. Júlio Zabatiero. E o que é essa ciência de interpretação? Repetir a pergunta. E o que é essa ciência de interpretação? Qual é o significado da hermenêutica? A mesma é usada somente no âmbito bíblico-teológico ou está presente em outras áreas do conhecimento. Há registro de seu uso na história da religião judaico-cristã? Em qual periodização e por quais escolas? Algumas perguntas foram feitas aqui que a gente, no decorrer da nossa leitura, iremos respondê-la, tá? Vamos lá. Definição panorâmica de hermenêutica. Hermenêutica deriva-se do grego hermenêuticos, quer dizer intérprete, do verbo hermeneu, e significa a prática ou a disciplina de interpretar. Teologicamente, é a disciplina que estuda os princípios e as teorias de como os textos devem ser interpretados. Se preocupa com o entendimento dos papéis e dos relacionamentos singulares entre o autor, o texto, o público leitor, original e posterior. Tá? A gente vamos dar seguimento aqui na página 205 no próximo vídeo. Tá bom? Estamos chegando aqui ao final
desse vídeo. Vamos dar seguimento na página 205.